Existem muitas tecnologias que se perderam no passado e objetos que não podem ser explicados, indo diretamente contra o conhecimento moderno. Construções impossíveis de serem feitas pelo homem antigo, objetos à frente do seu tempo e por aí vai. Conheça hoje as descobertas mais misteriosas que os cientistas ainda não conseguiram explicar. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já assistiu Fantástico alguma vez na vida, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Em 1932, nas montanhas de São Pedro, em Wyoming, dois mineradores explodiram a entrada de uma caverna enquanto buscavam ouro. O que eles encontraram dentro deixou o mundo inteiro intrigado. Uma múmia de apenas 35 centímetros de altura, mas não parecia ser um bebê. O corpo tinha feições adultas, pele enrugada, dentes afiados e olhos fundos. Parecia um ancião em miniatura. A múmia foi estudada por vários especialistas e, com a ajuda de exames de raio-x, foi confirmado. O corpo era humano, não era boneco, nem truque de feira, era real. A múmia, apelidada de Pedro, virou sensação na mídia e começou a circular em exposições. Alguns acreditavam que se tratava de um feto deformado, outros achavam que era uma prova concreta das lendas indígenas sobre os Nimeriga, um povo de guerreiros pequenos, mas perigosos, que habitavam as montanhas. Mas teve gente que foi ainda mais longe. Ufólogos sugeriram que Pedro poderia ser um mestiço, meio humano, meio extraterrestre. O corpo desapareceu misteriosamente na década de 1970 e nunca mais foi visto. Até hoje, o paradeiro de Pedro é um dos maiores mistérios da arqueologia americana e um prato cheio para quem adora uma boa teoria da conspiração. Imagine estar andando pelo nada, no meio da tundra siberiana, e de repente dar de cara com um buraco do tamanho de um prédio de 15 andares. Desde 2013, mais de 17 dessas crateras colossais foram descobertas na Sibéria, a maioria na região de Yamal, que em língua nativa significa fim do mundo. Coincidência? Algumas crateras têm até 50 metros de profundidade e mais de 20 metros de largura. A explicação mais popular envolve a liberação explosiva de gás metano preso no permafrost, o solo congelado que está derretendo com o aquecimento global. Mas o problema é que nem todos os casos se encaixam nesse padrão. Moradores relataram sons estranhos, vibrações no chão e até luzes misteriosas no céu antes do aparecimento de algumas crateras. Tem gente que acredita que sejam testes secretos do governo russo. Outros acham que podem ser sinais de que algo está se mexendo lá embaixo. Será que estamos vendo a superfície da Terra sendo rasgada por forças desconhecidas? Seriam esses buracos uma espécie de respiro do planeta? Ou portais naturais para algo que ainda não conseguimos entender? Vai lá saber quantas coisas igualmente gigantes podem estar escondidas nesses buracos colossais. Em 1992, um simples fazendeiro chinês decidiu drenar o que achava ser um lago natural na província de Zhejiang. Mas o que ele encontrou foi uma caverna gigantesca esculpida no arenito sólido. Ao todo, 24 cavernas subterrâneas foram descobertas, todas conectadas, com estruturas simétricas e paredes perfeitamente polidas. Essas cavernas têm mais de 2.000 anos e ninguém sabe quem as construiu ou como. Elas estão localizadas abaixo do nível do solo e próximas de rios, mas até hoje nenhuma delas desmoronou. A engenharia envolvida é tão avançada que supera até construções modernas em resistência estrutural. Não existe nenhum registro histórico dessas escavações, nada nos livros, nada em murais, absolutamente nenhuma referência a essas obras colossais. Como um projeto tão gigantesco simplesmente sumiu da história? As paredes apresentam marcas regulares, como se tivessem sido talhadas com ferramentas de corte modernas. Algumas teorias sugerem que ali funcionava um complexo cerimonial,
um abrigo de elite ou até um portal interdimensional. Mas para muita gente, as cavernas de Longyou são uma evidência de que civilizações antigas tinham acesso a tecnologias que não deveriam ter, ou quem sabe, a alguém que as ensinou como fazer. Em 1936, perto da cidade de London, no Texas, um casal encontrou uma rocha com um pedaço de madeira saindo de dentro. Curiosos, eles quebraram a pedra e revelaram algo bizarro: um martelo antigo, com o cabo fossilizado e a cabeça de ferro selada dentro da rocha. O artefato ficou conhecido como o Martelo de London. A cabeça tem mais de 96% de ferro puro, algo quase impossível sem técnicas de refino modernas. E o mais estranho, a rocha ao redor do martelo parecia ter milhões de anos. Se a ferramenta é moderna, como ela foi parar dentro de uma rocha tão antiga? E se a rocha for mesmo tão antiga quanto dizem, como explicar a existência do martelo? Alguns cientistas alegam que o objeto pode ter sido encapsulado por concreção mineral, um processo raro, mas natural. Mas até essa explicação parece fraca diante das evidências. Muitos acreditam que o martelo seja uma peça fora do tempo, ou como é conhecido em inglês, um out of place artifact, que desafia toda a cronologia da história humana. Teóricos sugerem que ele pode ter vindo de uma civilização perdida ou até de outro planeta. A verdade é que até hoje ninguém conseguiu provar com 100% de certeza a origem desse martelo. E enquanto isso não acontece, ele continua alimentando o debate entre ciência, mistério e imaginação. Escondida sob a superfície da Capadócia, na Turquia, a cidade subterrânea de Derinkuyu é um enigma que desafia a lógica até hoje. Descoberta por acaso em 1963, quando um morador derrubou uma parede de casa e achou um corredor misterioso. Essa verdadeira metrópole subterrânea se estende por até 85 metros de profundidade e possui 18 níveis, interligados por túneis estreitos, passagens secretas e câmaras gigantes. O mais impressionante, Derinkuyu tinha um sistema de ventilação super avançado, poços de água potável, igrejas, escolas, refeitórios, adegas e até estábulos para animais. Estima-se que o local poderia abrigar até 20 mil pessoas por longos períodos, funcionando como um bunker ancestral completo. E aqui começa o mistério. Ninguém sabe exatamente quem construiu ou como conseguiram escavar tudo isso em rocha vulcânica sem as ferramentas modernas que temos hoje. Não há documentos históricos confiáveis sobre sua origem, nem explicação sobre a tecnologia usada. Como uma civilização antiga fez tudo isso? Será que contaram com algum conhecimento secreto ou até ajuda de algo além da nossa compreensão? Derinkuyu permanece até hoje como um dos maiores enigmas da arqueologia. Uma cidade inteira escondida no subsolo, desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre o passado. No meio das ruínas do templo de Wat Phu, no sul do Laos, está uma das pedras mais esquisitas e enigmáticas da arqueologia asiática, a Pedra do Crocodilo. Esculpida diretamente na rocha, ela lembra vagamente um crocodilo ou talvez um corpo humano deitado. Suas dimensões são praticamente idênticas às de um adulto, o que faz muita gente levantar a sobrancelha. Acredita-se que ela foi feita por volta do século V, antes mesmo da construção do templo principal, que só surgiu entre os séculos XI e XIII. E segundo lendas locais, naquela época eram feitos sacrifícios humanos todos os anos para apaziguar os deuses das montanhas. As cerimônias, descritas em antigos relatos chineses, envolviam a escolha de duas jovens que eram oferecidas em rituais com vinho de arroz e orações. Mas teria essa pedra sido usada como altar nesses rituais? Ninguém sabe, não há nenhum registro escrito e o formato é único na região. Nenhuma outra pedra parecida foi encontrada até hoje. O crocodilo, apesar de existir na área, não fazia parte das crenças religiosas locais, o que torna o formato ainda mais estranho.
Coincidência geológica, escultura ritualística ou vestígio de um culto antigo totalmente esquecido? A Pedra do Crocodilo é o tipo de mistério que deixa até os arqueólogos coçando a cabeça. Existem coisas inexplicáveis que já foram descobertas por pesquisadores nos últimos séculos, como o disco de Sabu, que é sem dúvidas um dos que mais intriga os pesquisadores até hoje. Descoberto em 1936 na tumba do príncipe Sabu, em Saqqara, pelo arqueólogo britânico Walter Bryan Emery, o artefato tem mais de 5.000 anos e ainda não foi decifrado. Ele mede 61 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de altura e é feito de xisto, uma rocha tão frágil que se quebra com facilidade. Seu formato lembra um volante ou uma hélice, com 3 lâminas curvas perfeitamente simétricas, algo que exigiria um nível de precisão tecnológica impensável para o período da primeira dinastia egípcia. O disco estava quebrado quando foi encontrado e mesmo após ser restaurado, sua função permanece um mistério total. Alguns acreditam que era decorativo, outros acham que servia para rituais religiosos, e há quem diga que é uma réplica em pedra de uma peça metálica mais avançada, de origem desconhecida. O mais curioso, até hoje ninguém conseguiu provar sua utilidade, e não existem outros discos semelhantes em nenhum outro lugar do mundo. Está atualmente em exibição no Museu Egípcio do Cairo, sem nenhuma explicação definitiva, um artefato fora do tempo, que parece ter vindo de uma civilização com conhecimento muito além do que se conhece sobre o Egito Antigo. Em 1958, um fazendeiro que vivia perto do lago Titicaca, na Bolívia, encontrou um artefato que mudaria para sempre a maneira como muita gente enxerga a arqueologia. Um vaso de pedra com símbolos enigmáticos e inscrições que lembravam escrita cuneiforme suméria. O objeto ficou conhecido como Fuente Magna e desde então tem causado polêmicas e debates. Como um artefato com símbolos típicos da antiga Mesopotâmia foi parar no meio da América do Sul? Alguns especialistas, como o pesquisador Clyde Winters, afirmam que as inscrições descrevem rituais dedicados à deusa suméria Nia, o que apontaria para um contato entre civilizações separadas por oceanos. Já outros arqueólogos são céticos, dizendo que os símbolos foram mal interpretados ou até forjados. Apesar das controvérsias, a Fuente Magna está hoje exposta em La Paz, mas sua origem, função e autenticidade continuam sendo um enorme mistério. Será que existia mesmo uma conexão entre sumérios e civilizações pré-colombianas? Ou estamos diante de um dos maiores enganos ou revelações da arqueologia moderna? Imagina quebrar uma pedra e encontrar uma peça de carro dentro. Foi exatamente isso que aconteceu em 1961, quando 3 colecionadores exploravam as montanhas de Coso, na Califórnia. Dentro de um geodo sólido, eles encontraram algo que parecia uma vela de ignição moderna. O objeto logo virou sensação, como um artefato tecnológico moderno teria sido envolto por uma rocha que levou, supostamente, centenas de milhares de anos para se formar. Muita gente acreditou que aquilo era uma prova de civilizações avançadas pré-históricas ou até de viagens no tempo. Mais tarde, análises apontaram que o objeto era mesmo uma vela de ignição dos anos 1920, provavelmente envolvida em concreções minerais que aceleraram o processo geológico. Mas isso explicaria tudo? Mesmo com uma explicação racional, o mistério persiste. Teria sido enterrada por acidente ou existe algum processo natural que não conhecemos bem? O artefato de Coso ainda é uma daquelas descobertas que deixa a ciência com mais perguntas do que respostas. Em 1872, enquanto escavavam perto do lago Winnipesaukee, em New Hampshire, operários encontraram uma pedra preta, polida em formato de ovo, coberta por símbolos misteriosos, incluindo rostos humanos, espigas de milho e tendas indígenas.
Mas o detalhe mais perturbador são dois furos perfeitamente simétricos nas extremidades, feitos com uma precisão que, segundo especialistas, só seria possível com ferramentas desenvolvidas após o século XVIII. Por isso, muitos consideram a chamada pedra-ovo de Winnie Pesoke um objeto fora do tempo, ou seja, uma tecnologia que não deveria existir naquela época. Alguns acreditam que se trata de um artefato cerimonial indígena, mas mesmo assim, como eles fariam furos tão precisos sem ferramentas modernas? Até hoje, o objeto está em exposição no Museu de História de New Hampshire, sem explicação definitiva, e o mistério continua, uma relíquia indígena incompreendida, ou algo muito mais antigo do que imaginamos. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.